Bem-vindo à terceira aula de HTML5. Alguns elementos ganharam novos atributos. O elemento input ganhou o atributo autofocus, exceto quando há atributo hidden atribuído. Um exemplo, o atributo media passou a ser aceito também pela tag A. Esse atributo é usado para especificar que a URL de destino é projetada para dispositivos especiais, como os smartphones ou mídias de impressão. Um exemplo, o elemento form ganhou o atributo novaLead. No caso de um formulário, pode ser enviado sem a validação de dados. Um exemplo de como utilizar. O elemento L ganhou o atributo chamado reversed. Quando esse atributo for atribuído, os indicadores da lista serão colocados na forma decrescente. Um exemplo de como utilizar. O elemento fillSet agora possui atributo disable. Quando for atribuído, todos os filhos do fillSet serão desativados. Um exemplo. O novo atributo placeholder pode ser colocado em inputs e text area. Um exemplo de como utilizar. O elemento area agora suporta os seguintes atributos: href, lang e rel, como os elementos a e link. O elemento base agora suporta o atributo target, assim como o elemento a. Esse atributo não está mais descontinuado nos elementos a e área porque são úteis para aplicações web. Os atributos que foram descontinuados. O atributo border, utilizado na tag img, imagem. O atributo language, na tag script. O atributo name, na tag a, porque os desenvolvedores utilizam id em vez de name. O atributo summary, na tag table. Agora vamos ver os atributos que foram desatualizados porque modificam a formatação do elemento. Lembrando que as funções desses atributos são melhores controlados pelo CSS. E aqui está o atributo e entre parênteses os elementos que não possuem mais o atributo. alink, linkText e vlink, background, bgcolor, border, cellpadding e cellspacing, char e charoff, clear, compact, frame, frameborder, height, hspace, vspace, margin height e margin width, noshad, nowrap, roles, scrolling, size, type, valign, width. Agora alguns atributos que não são mais permitidos no HTML5. Ref, charset, shape e chords, long desk, target, noref, profile, version, name, scheme, archive, classic ID, codebase, codetype, declare, standby, value type e type, axis e abbr, scope. Até agora vimos os atributos. Agora vamos ver os elementos modificados ou ausentes. Alguns elementos traziam apenas características visuais e não semântica para o conteúdo da página. Esses elementos foram descontinuados anteriormente porque atrapalhavam o código e também porque sua função era facilmente suprida pelo CSS. Entretanto, alguns desses elementos voltaram à tona com novos significados semânticos. Outros elementos que não foram descontinuados, mas seus significados foram modificados. Vamos ver então quais são os elementos que foram modificados. O elemento B passa a ter o mesmo nível semântico que o spam, mas mantém ainda o estilo do texto negrito. Contudo, ele não acrescenta nenhuma importância para o texto marcado. O elemento I também passa a ser um spam. O texto marcado continua sendo itálico e para os usuários de leitores de tela, a voz utilizada é modificada para indicar ênfase. Isso pode ser útil para marcar frases em outros idiomas, termos técnicos, entre outros. Para esses dois casos, houve apenas uma mudança semântica. Provavelmente não será preciso modificar os códigos onde eles são utilizados. O elemento A sem o atributo href agora representa um placeholder, ou seja, um espaço reservado para o link no exato lugar que esse link se encontra. O elemento address agora é tratado como uma seção do documento. O elemento hr agora tem o mesmo nível que um parágrafo. Podemos utilizar para quebrar linhas e fazer separações. O elemento strong ganhou mais importância. O elemento read não aceita mais os elementos tildes como seu filho. Elementos ou atributos descontinuados. Os elementos foram descontinuados porque seus efeitos são apenas visuais. Base font,
big, center, font, S, strike, TT e U. Agora os elementos que foram descontinuados porque ferem os princípios de acessibilidade e usabilidade. Frame, frameset e no frames. E os elementos que não foram incluídos na especificação porque não tiveram uso entre os desenvolvedores ou porque sua função foi substituída por outro elemento. Acronym. Não foi incluído porque criou confusão entre os desenvolvedores que preferiam utilizar a tag ABBR. Acrônimos são abreviações, mas são um pouco diferentes. Acrônimos são abreviações que significam sílabas. Por exemplo, NASA. Applet. Ficou obsoleto em favor da tag Object. IsIndex. Foi substituído pelo uso de Form Controls. Dir. Ficou obsoleto em favor da tag UL. Agora, o elemento input aceita os seguintes novos valores para o atributo type. Tel. Telefone. Não há máscara de formatação ou validação, visto que não há no mundo um padrão bem definido para os números de telefone. Sure. Um campo de busca. A aparência e comportamento do campo pode mudar ligeiramente dependendo do agente de usuário. E-mail. Com formatação e validação. O agente de usuário pode inclusive realizar a integração com sua agenda de contatos. URL. Um endereço web. Também com formatação e validação. E para que possamos indicar data e hora, que será validado pelo agente de usuário, o input pode conter os seguintes valores para o atributo type. DateTime, para indicar data e hora. Date, para indicar somente data. Month, para indicar um mês de um ano. Week, para indicar uma semana de um ano. Time, para indicar hora. DateTime local, para indicar data e hora, sendo que esse trata automaticamente as diferenças de fuso horário. O atributo step define o intervalo de números. O atributo step define o intervalo de números. Caso o input seja tempo, o valor de step é em segundos, e o valor padrão é 60. Assim, se você usar step igual a 600, o usuário poderá fornecer horários como 9, 9:10, 9:20. Number, para inserir números com validação. Range, utiliza para a entrada que deve conter um valor a partir de um intervalo de números. Neste caso é preciso especificar o valor mínimo e máximo. Para isso temos os atributos min e max. Color, será mostrado ao usuário um seletor de cor. Tipo de dados e validadores. Autofocus. O foco será colocado neste campo automaticamente ao carregar a página, sem a necessidade de JavaScript para isso. Placeholder text. Insere um texto na cadeia de entrada antes que o usuário insira um valor. Required. Para tornar um campo de formulário obrigatório. MaxLength. Para limitar a quantidade de caracteres. Esse elemento já existia para os campos de formulários. Agora o elemento TextArea também pode ter MaxLength. Partner. O atributo Partner nos permite definir expressões regulares de validação, sem a necessidade de JavaScript. Nesse exemplo, temos uma expressão regular para CEP, noValid e form noValid. Caso você precise que um formulário não seja validado, basta incluir no elemento form o atributo noValid. Ou então, caso você queira que o formulário não seja enviado dependendo de uma ação de submit, neste caso você pode usar no botão de submit o atributo form noValid, conforme esses exemplos. Custom Validators. Embora algumas validações atendam a maioria dos casos, muitas vezes temos que escrever nossa própria função de validação JavaScript. O novo evento ou input é disparado quando algo é modificado em um campo de formulário, diferente de onChange, que é disparado ao final da edição. O input é disparado ao editar. É diferente também de onKeyApp e onKeyPress, porque vai capturar qualquer modificação do valor do campo, feita com o mouse, teclado ou outra interface qualquer. O método setCustomValidity recebe uma string. Se essa string for vazia, o campo será marcado como válido. Caso contrário, será marcado como inválido. Um exemplo, onde i é o campo input, valida CPF, uma função que retorna verdadeiro ou falso. Detalhes e conteúdo editado. Vamos ver agora sobre os novos elementos Details e Summary. A tag Details especifica detalhes adicionais que o usuário pode exibir ou ocultar. A tag Summary define o título do elemento Details, como por exemplo,
Atributo Content Editable. Novo atributo global que permite tornar um elemento HTML editável, como por exemplo, onde element pode ser qualquer elemento HTML. Drag and Drop. O novo atributo global Draggable em um elemento já o torna arrastável. E há vários eventos que você pode tratar. Drag Start, quando o objeto começou a ser arrastado. Drag, quando o objeto está sendo arrastado. Drag End, a ação de arrastar terminou. Agora temos as ações do objeto sobre o qual o outro é arrastado. Drag Enter, quando o objeto sendo arrastado entrou no objeto Target. Drag Leave, o objeto sendo arrastado deixou o objeto Target. Drag Over, o objeto sendo arrastado se move sobre o objeto Target. Drop, o objeto sendo arrastado foi solto sobre o objeto Target. Detalhes importantes. A ação padrão do evento Drag Over é cancelar a ação de dragging atual. Assim, nos objetos que devem receber drop, é preciso setar uma ação de Drag Over com no mínimo return false. E por fim, todas as funções de tratamento de evento de drag recebem um objeto de evento que contém a propriedade Data Transfer. Revisão ortográfica e gramatical. Para habilitar a revisão, utilizamos o atributo global, ou seja, pode ser utilizado por qualquer elemento HTML. Spell Check True para habilitar a revisão. Spell Check False para desabilitar a revisão. Até a próxima aula, pessoal.